descontentamento de centenas de professores do estado do Rio de Janeiro vem de longa data, mas este ano chegou a um nível maior de insatisfação. Tanto que eles se uniram para interromper as atividades escolares. Durante quase 5 meses houve paralisação. Em Teresópolis, aproximadamente 60% da categoria, que atendia pelo estado, cruzaram os braços. Até os alunos protestaram por melhores condições de ensino. Apesar da medida ter sido necessária, as aulas perdidas comprometeram o ano letivo. Agora, profissionais estão correndo contra o tempo para fazer a reposição, a fim de que os estudantes recebam, ao menos, a bagagem que precisam na série em que estão cursando. A primeira coisa que é importante dizer é que todas as vezes que os professores entram de greve, eles entram de greve com o compromisso de fazer reposição de aulas, ou de pelo menos fazer a reposição dos conteúdos, para que nenhum aluno de ensino médio seja prejudicado por conta da greve. Então, todo o processo de greve é acompanhado por uma reflexão sobre como faremos depois a reposição, como é que essa reposição vai se dar no interior das escolas. A gente se comprometeu com isso no começo da greve e a gente tem mantido o nosso compromisso. Eu acho que todas as escolas de Teresópolis que tiveram professores fazendo greve, todas agora estão trabalhando no sentido de repor os conteúdos necessários. Eu acredito que o prejuízo vai ser mínimo, porque o trabalho está sendo bastante intenso. A gente está tentando compensar o pouco tempo que a gente teve depois do fim da greve com intensidade de trabalho. Então, estamos trabalhando muito duro, muito fortemente, trabalhos de reposição que sempre contam com um contraturno, são aulas diferenciadas, mas com muita intensidade para a gente conseguir trabalhar todo o conteúdo necessário para a prova, mesmo com menos tempo do que teríamos se fôssemos fazer as aulas ao longo do ano. Segundo o professor, alguns avanços foram observados por conta da união da categoria. Esse ano, especialmente, a gente conseguiu muitos avanços da pauta pedagógica. Foram poucos avanços da pauta financeira, mas na pauta pedagógica a gente conseguiu algumas coisas muito importantes. Da minha área especificamente, filosofia, a gente conseguiu uma realização, que era uma luta histórica, na verdade, que é voltar a ter 2 tempos de aula por turma. Hoje nós temos só um tempo de aula por turma do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Voltamos a ter, por exemplo, 2 tempos. A partir do ano que vem, então, teremos essa condição de trabalho. Isso melhora muito a condição de trabalho do professor, especialmente da área de filosofia e de sociologia, e também melhora muito a capacidade que os alunos vão ter de apreensão dos conteúdos dessas disciplinas. Então, se fosse só por esse avanço, já diria que é um grande avanço. A gente consolidou algumas outras conquistas históricas, como a ideia de que o professor tem que ter direito de 1/3 da sua carga horária para planejamento. É uma pauta pedagógica histórica, antiga, a gente conseguiu avançar. As reivindicações de estudantes também foram ouvidas durante o processo de greve, como conta o professor. A gente teve o processo de ocupação durante o período de greve e dentro das escolas houve negociação com a Secretaria de Educação. Então as escolas conseguiram melhorias internas por conta do processo de ocupação. É uma lista muito extensa de reivindicações que a gente fez, uma lista muito grande, muito extensa de reivindicações que a gente conseguiu. Mas se a gente conseguisse só essas 2, eu diria que já estava de bom tamanho. Em Teresópolis, a única escola ocupada foi o Euclides da Cunha. No primeiro momento, o espaço foi fechado por alunos. Depois, professores também tiveram acesso. Durante a ocupação, as partes interna e externa da unidade receberam alguns reparos por parte dos estudantes, como, por exemplo, limpeza e pintura. Segundo informações, houve negociação com a direção e o espaço foi reaberto a todos.